Olá, tudo bem? Graças e paz. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, apenas 2 versículos da palavra de Deus, nos versos 17 e nos versos 18, que tem como título Deus guia o povo pelo caminho. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, visto que era mais perto, porque disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, ou seja, armados, subiram os filhos de Israel do Egito. Esse povo, eles viveram a opressão dos egípcios, viveram como escravos, oprimidas pelo regime de Faraó, nada mais, nada menos que 400 anos. E não só eles viveram essa opressão, como também viveram a expectativa de um libertador, a qual Deus havia prometido pela boca do próprio José, aquele a qual foi vendido para o Egito e se tornou governador do Egito, a qual na sua velhice ele dissera que certamente Deus o visitaria o seu povo, e que o seu povo, ele fez jurar os filhos de Israel, que pegasse o corpo dele e levasse à terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. E isso se cumpriu, que Deus levantou um grande homem, um grande líder chamado Moisés, e Deus, com a mão poderosa, arranca de forma maravilhosa o povo de Israel do Egito. E isso, diz a Bíblia, que quando o povo está a caminho, no deserto, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó começa a perseguir o povo. E nós acabamos de ler aqui que Deus, ele não levou o povo de Israel em direção aos filisteus, visto que era mais perto, ou seja, era o caminho mais fácil. Obviamente falando, era o caminho mais correto na vista humana, né? Até porque não havia nenhum obstáculo. Mas Deus sabia que esse povo não estava preparado para a guerra, embora o texto diz aqui, no verso 18, que eles estavam arregimentados para a guerra, ou seja, eles estavam armados. Na verdade, eles eram semelhantes a pássaros que estavam na gaiola. Você já imaginou um pássaro vivendo em cativeiro há muito tempo, que nunca tivera a oportunidade de sair da gaiola, voar? Talvez o animal ele saiba que está com a asa, mas não sabe para que serve a asa, né? Muitos animais desse tipo, a tendência é que quando você solta, ele não sabe voar, ele, se possível for, ele volta para a gaiola. Então Deus sabia que o cenário seria esse. Até porque, se Deus leva ele no caminho em direção aos filisteus, eles seriam dizimados por aquele exército. Que os filisteus eram uma grande potência naquela época. E eles, embora arregimentados, embora armados, era semelhante a um pássaro sem asa, com asa. Tinha asa, mas não sabia manuseá-la. Era exatamente o cenário do povo de Israel. Agora, eles estavam de frente para o mar. E isso acontece com cada um, é bem natural. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa, é óbvio que você, para se livrar do problema, para chegar ao seu objetivo, quanto mais fácil for o caminho, melhor para você. Quanto mais rápido for o caminho para você ter visibilidade daquilo a qual foi prometido para você, a fim de que você apalpe logo aquilo, é óbvio que o caminho mais básico é o caminho mais rápido, é o caminho mais perto, é o caminho que aparentemente pareça a nós mais correto e mais fácil. Até porque a palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece perfeito. Parece o caminho mais tranquilo, mas ao fim dele é caminho de morte. E Deus sabia e conhecia aquele povo. O povo na verdade, tinham no seu sangue povo de escravo. Eles não estavam preparados para a guerra, não era um povo guerreiro. E Deus precisava organizar esse povo. Deus precisava
fazer com que esse povo tivesse alguma maturidade, precisasse crescer, né? Eles estavam muito imaturos ainda, então Deus precisava fazer com que esse povo fosse amadurecendo aos poucos, de modo que Deus assim o faz que ele fosse pelo caminho mais difícil. Muitas das vezes, nós só damos valor a alguma coisa quando a coisa é suada, né? Deus, ele diz aqui, se Deus ele não levou eles por um caminho mais fácil, porque verdadeiramente, vendo a guerra, eles iam retornar ao Egito. Porque eles não estavam preparados, eles não sabiam de maneira nenhuma o que significa guerrear, o que era batalha. Só que aquele povo sabia era fazer tijolo, barro, mais nada. Eles não estavam preparados para isso. E eles tiveram que passar pelo mar. A gente só dá valor quando as coisas são suadas para nós. E isso, quando eles passaram pelo mar, possivelmente alguns deles pensaram assim, poxa, agora já chegamos, né? Agora a promessa de Deus vai se cumprir, agora a gente vai só tomar posse. Mas só que eles não sabiam ainda que a terra a qual eles receberam de Deus e receberiam de Deus estava possada, ou seja, tinha gente lá, tinha um grande exército lá. A Bíblia diz que Josué, já no lugar de Moisés, ele envia os espias até o local. De fato, a terra era uma terra que mana leite e mel, eles trouxeram coisas maravilhosas de lá. Mas só que quando alguns chegaram, já começaram a dizer para o povo o seguinte, olha, a terra é boa, mas tem muita gente morando lá e homens são grandes guerreiros, fortes, e o povo, a gente sabe que o povo hebreu, a tendência é baixa, né? Eu fico imaginando, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Muitas das vezes a gente recebe promessas de coisas que a gente acha que vai ser fácil, né? Parece que Deus vai nos dar de mão beijada. Não é bem assim, nós precisamos tomar posse. Tomar posse no sentido de lutar, orar, buscar. E a palavra negativa, quando ela vem sobre nós, é terrível. É terrível. É. Felizmente, né, foi. Aqui eu vou decortar.